Boa tarde, gente. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Márcia, Verinha, Ana Brito. Boa tarde. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 28 de outubro de 2022, para o estudo dessa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Então, o estudo de hoje é do capítulo 11, O Obsidiado. E nós vamos usar também, eu até coloquei aí como apoio, o livro dos médiuns, tá? Então, quem ainda não pegou, por favor, pega aí o livro dos médiuns. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, deixa eu esperar o pessoal voltar aí, né? Deixa eu anotar aqui. Eu vou pedir para o nosso amigo Alberto. Alberto, por favor, você pode fazer a nossa prece de abertura? Ao início dos nossos trabalhos, rogamos ao Pai Celeste que nos inspire, que nos abençoe. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, para entendermos um pouco mais, ampliar o nosso entendimento da nossa relação como espírito e com o invisível. Ao Mestre Jesus, agradecemos aos seus ensinamentos, à doutrina que nos oferece, que nos disponibiliza todo esse manancial de ensinamentos. Agradecidos ao Espírito de verdade, aos Espíritos do Senhor, que nos instruem, que nos orientam na nossa caminhada, e que este encontro nosso seja envolvido de uma atmosfera de harmonia, de atmosfera de entendimento dos ensinamentos necessários para o nosso caminhar. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, nós vamos iniciar aqui com o nosso livro, né? Obsessão e Desobsessão, o capítulo 11, que fala do obsidiado. Então, vamos lá, o nosso estudo. Inclusive, nós vamos começar lendo aqui no livro dos médiuns, já na questão 252. Vamos abrir aí a questão 252. Eu vou ler só um pedacinho, tá? Não vou ler tudo, não, porque ela é um pouquinho grande. Então, na questão 252, é 252. Está perto do primeiro marcador que eu botei para você. Não segue por aqui, não? Não, é o número. Tá. 252. Eu botei dois marcadores para você aí. Eu estava pensando que queria seguir aqui. Não, é esse aqui. Volta um pouquinho, que aqui é 254, né? É o 252. Então, agora eu entendi. Entendeu? Aí você depois deixa lá no 254 que a gente vai usar. Aí ele diz aqui, ó. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, é esse trechinho que a Sueli trouxe aqui na abertura do capítulo 11. Eu gosto sempre de ler no livro, né? As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, as pessoas que estão obsidiadas, elas têm como as suas imperfeições como um obstáculo para que ela possa avançar, né? Para que ela possa progredir. É isso que diz aqui a nossa amiga Sueli Caldas Schubert. E continua assim o texto. Obsidiado, obsesso, quer dizer importunado, atormentado, perseguido, indivíduo que se crê atormentado, perseguido pelo demônio, né? Como o pessoal antigo dizia, está lá no Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, né? Então, o obsidiado, o obsesso, são aquelas pessoas, né, que estão atormentadas, perseguidas. É o indivíduo que se crê atormentado, perseguido pelo demônio.
obsidiado, todos nós o fomos ou ainda somos, né? Ah, desculpe aqui, peraí um instantinho. Eu acho... Ah, não, eu comecei no capítulo 11, mas na realidade eu tenho que começar no capítulo 10, porque eu ainda não cheguei a terminar o capítulo 10. Então eu fiz a abertura do capítulo 11, mas vou voltar um pouquinho, porque na realidade a aula nós não tínhamos concluído o capítulo 10. Então volta um pouquinho aí, procura um parágrafo onde está escrito assim: à medida que a criatura... Volta aí umas 2 folhas do livro. À medida que a criatura... Acharam? Isso. É que eu pensei que tivesse terminado o capítulo, não terminei não. E eu tinha marcado, certo? Eu botei aqui, ó. À medida que a criatura for se evangelizando... Todo mundo achou? Tá? Aprendendo a amar e perdoar, conquistando méritos, os seus algozes serão igualmente motivados para o reajuste. Não podemos deixar de mencionar que muitas pessoas acreditam ser os trabalhos desobsessivos orientados pela codificação kardeciana mais fracos que aqueles efetuados por outros processos. Porque tem muita gente que acha, por exemplo, a pessoa que frequenta as casas espiritualistas, como casa de Umbanda, casa de Candomblé, ou até mesmo a pessoa que frequentou certas igrejas pentecostais, elas percebem que lá, quando tem esse trabalho visando afastar um obsessor, eles dão outros nomes, né? Eles fazem, às vezes, cerimônias aonde você vê uma certa gritos, onde você vê situações assim, até de conflito, né? De Carinho. é isso aí, joga um para o lado, joga para o outro, a pessoa cai do chão tremendo, aí vem o outro, 2, 3 pessoas, e faz aquele vendaval. É o fenômeno, né, Rosa? É o fenômeno. Faz aquele vendaval, e aí diz que conseguiu expulsar o demônio, expulsar o espírito mal. Aí quando você vai para a casa espírita, não tem o tal do vendaval. É aquela conversa, né, tranquila. É aquela conversa tranquila, onde as pessoas conversam. Quando tem algum barulho, é porque aquele médium está em desequilíbrio, é que fala alguma coisa. Mas o pessoal que trabalha normalmente tem um comportamento mais equilibrado. E aí, o que acontece? Esses companheiros que vão até lá buscar o amparo acham que esse trabalho é fraco. É um trabalho fraco, entendeu? Porque não tem aquela produção, né? Aquela gritaria, às vezes saltos, pulos, aquela coisa arada toda, que você encontra, às vezes, em casas espiritualistas, ou mesmo em certos templos pentecostais. Porque quem, às vezes, dá pela televisão, a gente vê. Eu vi uma vez que o prédio deveria ser o prédio antigo cinema, porque tinha um palanque na frente, uma parte alta, mas era muito alto. Igual os cinemas antigos, lembra? Que ficava a plateia e tinha um troço alto, e lá em cima onde ficava... Mezanino, aquele mezanino. Isso, né? E o pessoal estava lá, era como se fosse um palco mesmo, junto à tela, por isso que eu deduzi na época que fosse um antigo cinema. E o pessoal começou, né, vestindo umas roupas, era uma igreja pentecostal, mas usando umas roupas coloridas, vermelha, preta, aquela coisa. E de repente uma pessoa pulou lá de cima, devia ter mais de 2 metros de altura, embaixo, e detalhe, era uma pessoa que estava, para mim, ela estava realmente num transe, ela estava dando uma passividade. Ela deu um salto tão alto e caiu embaixo, parecia uma bola, quicando.
ela pulou embaixo e ainda deu mais 2 pulos. Eu ainda fiquei assim, meu Deus, quebrou a perna. Era tão alto o negócio. E ela não, ela pulou no chão, embaixo, e ainda deu mais 2 pulos. Entendeu? Então eu imaginei, realmente essa pessoa deve estar num transe mediúnico, né? Ali acompanhada de algum espírito, e elas gritavam, faziam aquela coisa era toda. Então, muitas vezes, os companheiros, quando eles vão a uma casa Kardec, onde se estuda as obras de Kardec, eles acham que esse trabalho desobsessivo que acontece na casa espírita, eles chamam de é fraco, entendeu? O trabalho é fraco. Muito mais fraco que aqueles efetuados por outros processos. Porque nós também vimos na Igreja Católica, quando acontece, através de filmes, porque nós nunca presenciamos, aquelas reuniões de exorcismo, né? Todo aquele aparato, aquela coisa toda. E aí que a Sueli continua. Fica patenteado com essa assertiva o desconhecimento absoluto do que seja realmente desobsessão. Então, essas pessoas não sabem o que é desobsessão, não é? E nós já vimos casos em alguns lugares que as pessoas até morreram. Morreram porque alguém apertou o pescoço, alguém sufocou a pessoa. Então, já teve casos, eu já vi casos assim, né? Até na televisão dando de uma criança, era um jovem que a família levou para uma instituição pentecostal e numa cerimônia dessa ele acabou morrendo. Ele acabou morrendo porque alguém lá perdeu a mão, entendeu? Alguém lá perdeu a mão e ele acabou morrendo. Então, eles aqui, fica patenteado com essa assertiva o desconhecimento absoluto do que seja realmente desobsessão. Pensam que o trabalho é forte quando os médiuns se deixam jogar ao solo, contorcendo-se e portando-se desatinadamente. Quanto maior a gritaria, a balbúrdia, mais forte consideram a sessão, entendeu? Mais forte eles consideram a sessão. E, consequentemente, creem que os resultados são mais produtivos. Meditando sobre o assunto, não é difícil verificar-se a fragilidade de tais argumentos. O que se vê em sessões desse tipo são médiuns sem nenhuma educação mediúnica, sem disciplina e, sobretudo, sem estudo, a servirem de instrumento a manifestações de teor primitivo. Aí a pessoa vai dizer assim, quer dizer que, nesse caso, não tem espíritos participando daquilo? Tem espíritos participando daquilo, né? Ali tem médiuns que realmente dão comunicação de espíritos. Mas quem são esses espíritos? São os espíritos que são atraídos por esses médiuns. De repente, são espíritos que já trabalharam aqui, quando encarnados, com esse tipo de coisa. E eles, ao serem chamados, eles vêm. Há trabalhos bons sendo realizados às vezes? Sim, sim, sim. Porque não é porque aquele médium é um médium que não tem educação mediúnica que aquela pessoa que vai até ali buscar o socorro e o amparo não tenha merecimento. Então, às vezes, você vê sim, nessas casas onde os médiuns trabalham desta forma, sem a devida educação mediúnica, fazendo todo aquele... Eu não estou criticando nenhuma religião, há muita coisa boa que acontece. Há muita coisa boa acontecendo. Tá? Ô, Rose, Oi, fale.
assim, e no mínimo, para esses espíritos que são atraídos, né, lá para se manifestar, no mínimo, um choque anímico ele recebe para, pelo Sim, menos, perceber a sua claro, situação, né? claro, claro, claro. Então, há muito trabalho bom acontecendo ali. Trabalho com amor. Não quer dizer que os médios não tenham amor, mas a gente já aprendeu que não há a necessidade desse tipo de coisa. Mas há religiões que ainda trabalham assim. E a gente tem que respeitar. Agora, o que a gente não pode é querer que esse tipo de trabalho, como ele é realizado ali, seja aplicado na casa espírita. Na casa espírita, onde se estuda. Entendeu? Então, que esses. Ah, eles podem vir para receber uma orientação? Podem, claro que podem. Agora, fazer o trabalho na casa espírita, onde se estuda a doutrina, como é feito em casas espiritualistas ou em algumas instituições pentecostais, com todo aquele tipo de coisa, às vezes roupas que eles usam mesmo, né? E às vezes fica até surpresa que em algumas igrejas pentecostais a gente vê usando essas roupas diferentes. Às vezes são os camisolões brancos, os camisolões coloridos, aquela coisa arara toda. Cada um segue como quer. A gente não critica isso. O que a gente não pode é querer trazer as práticas para a nossa casa espírita. Da mesma maneira que a gente não traz as práticas da Igreja Católica para a nossa casa espírita. Na Igreja Católica não tem a comunhão, não é? Como tem lá na Igreja Católica, na hora da missa, não tem a confissão auricular, como lá na igreja tem. A gente respeita tudo isso, mas nós já aprendemos que não há necessidade disso. Por exemplo, nós sabemos que algumas casas espiritualistas, nas suas reuniões, eles usam o aguardente, não é? Eles usam o charuto. Nós já aprendemos que nós não precisamos disso na casa espírita. No máximo, água fluidificada. Mas a gente respeita. A gente respeita aquelas práticas, né? E o que a gente está, a Sueli está trazendo para a gente aqui é isso. É que o médium dentro da casa espírita se joga no solo, grita, né? Gira, canta, faz aquelas coisas. Não há, isso não indica que o trabalho é um trabalho mais efetivo do que aquele trabalho que é realizado no silêncio. É isso que ela está querendo colocar. Aí ela continua aqui, né? Que o que se vê nessas sessões são médios sem nenhuma educação mediúnica, tá? Aí ela vai dizer aqui: é inegável que esses trabalhos podem apresentar benefícios na faixa de entendimento em que se situam, inclusive despertando consciências para as verdades da vida além da vida. Então, de repente, o companheiro ele tem mediunidade, então ele começa a frequentar uma casa espiritualista como essa. E ali naquela casa espiritualista, ele vai entrar em contato com esse intercâmbio. Então ele vai começar ali a perceber que isso existe, que os espíritos estão aí, presentes no nosso meio, que eles podem se comunicar conosco, que eles podem produzir fenômenos, que eles podem operar curas, que eles podem consolar. Então já é um caminho, um caminho. Então ali a pessoa começa a entrar em contato com essa energia, com esse magnetismo. E ela pode futuramente ou continuar fazendo ali, trabalhando naquela casa, ou buscar, de repente, uma casa espírita. E se ela buscar uma casa espírita, lembrando sempre que isso é um equívoco que as pessoas fazem. Casa de umbanda, de candomblé, não são casas espíritas. Tá?
Porque muitas vezes o companheiro, por não conhecer, ele é um trabalhador de uma casa de umbanda. Aí alguém pergunta para ele, qual a sua religião? Eu sou espírita. Não, ele não é espírita. Ele é espiritualista. Espírita são aqueles que estudam a doutrina codificada, organizada e publicada por Allan Kardec. Só esses são espíritas. Mas os companheiros, que muitas vezes não conhecem, eles se dizem espíritas. Nós somos espíritas e espiritualistas, não é? Nós somos espíritas e espiritualistas. Mas nem todo espiritualista é espírita. Os católicos são espiritualistas. Eles acreditam na vida após a morte. De uma outra forma, mas eles acreditam. Os nossos irmãos pentecostais, os protestantes, são espiritualistas. Se eles acreditam no espírito do mal, eles são espiritualistas. Não é? Então, mas não são espíritas. Eles são protestantes, o outro é católico, o outro é umbandista, o outro é candomblessista. Agora, todos somos espiritualistas, todos nós. Agora, espíritas apenas são os que estudam a doutrina espírita. Então, isso a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça. E para o espírita, essas práticas não são aceitas na sua casa espírita. Não podem ser aceitas na sua casa espírita. Então, ele continua aqui, né? Então, esses trabalhos podem apresentar benefícios na faixa de entendimento em que se situam as pessoas, inclusive despertando consciência para as verdades da vida além da vida. Mas afirmar-se que os labores da desobsessão, que os trabalhos da desobsessão, nos moldes kardecistas, são mais fracos e ineficientes, carece de qualquer fundamento. Esquecem ou não sabem tais críticos que todo trabalho espírita é essencialmente de renovação interior, visando a cura da alma, não há fórmulas imediatistas que adiam a solução final. Então, o trabalho espírita é um trabalho de renovação interior. Não é um trabalho que visa, vamos dizer assim, principalmente a cura do corpo. Ela pode vir como consequência. O objetivo é a renovação interior. Então a pessoa vai dizer assim, quer dizer que eu venho para a casa espírita para buscar a cura e eu posso morrer doente? Pode, mas a alma pode estar curada. Não quer dizer que a alma curada dê tempo de curar o corpo. Não dá, né? Então, ela busca a renovação interior. Não essas fórmulas imediatas, tá? Que acabam adiando a solução final. O espiritismo, indo além dos efeitos, remonta às causas do problema. Porque o espiritismo vai buscar isso. Como é que esse problema começou? Não adianta ficar trabalhando o efeito. Ele tem que ver como é que o problema começou. Vamos lá na causa. Entendeu? Vamos estancar o mal na sua causa. Aí ele diz que as suas origens, para no seu cerne laborar, trabalhar profundamente, corrigindo, medicando e combatendo o mal pela raiz. É igual uma pessoa que está com uma grave infecção. E essa infecção está causando um estado febril agudo. Vamos tratar dela como? Dá dipirona de 6 em 6 horas. Entendeu?
A criatura está com uma infecção braba, que está produzindo um estado febril forte, febre de 38, 39, tratamento de pirona de 6 horas. O que vai acontecer? O sujeito vai suar, a febre vai baixar. Passou o efeito da dipirona, o que vai acontecer? A febre de novo. O que vai ter que fazer? Vai ter que fazer um exame sério, verificar a causa. Tá com uma infecção na garganta terrível. Porque eu já passei muito por isso, eu tenho problema grave. Infecção de garganta é febre de 39 e 40. Quem tem problema de amidalite, eu passei a minha vida toda, não sei porquê, acho que é porque eu sempre falei demais. Então, meu ponto nevrálgico sempre foi a minha garganta. Nossa, desde criança. Aquelas febres de garganta. E eu nunca fiz cirurgia, não, de amígdala. Porque o médico falou, se eu fizesse, ia piorar a situação. Então, a febre é imensa. Aí você começa, às vezes, a tomar um anti-inflamatório. Se a infecção não for tão violenta, for leve, o anti-inflamatório, né, até resolve. Mas se for daquela infecção braba, você tem que entrar logo com antibiótico. 7 dias de antibiótico, né? Para poder acabar com a infecção. Porque senão pode até matar a pessoa. Se ela não tratar logo. É o caso aqui. Não adianta só dando aguinha fluidificada, fazer um simsalabim para resolver o problema da pessoa. Tem que ir na causa. E a causa qual é? Todo mundo sabe. Saindo do ramo da medicina, todo mundo sabe. A causa são o quê? Os nossos desvios morais. Essa é a causa da nossa infecção. São os desvios morais. Então, tem que tratar dos desvios morais. Aí ele continua aqui. Infere-se, pois, que o labor desobsessivo, à luz da terceira revelação, quer dizer, o labor desobsessivo dentro da doutrina espírita, tem por escopo a cura das almas, o reajuste dos seres comprometidos e endividados, que somos todos nós, que se deixam enredar nas malhas da obsessão. E não somente afastar os parceiros, adiando o entendimento e perdão. Porque o que acontece muitas vezes nessas religiões é o seguinte: vamos exorcizar, vamos afastar o espírito do mal. Jesus já falou sobre isso lá do Evangelho. Né? Um companheiro lá estava passando por grave processo obsessivo, ele conseguiu afastar o companheiro. Mas o que ele falou para o doente? É melhor você se cuidar. Porque se você não cuidar bem da sua casa e mantê-la limpa, ele está falando de quem? Da casa mental. Amanhã eles voltarão. E se encontrarem a porta aberta, ele vai entrar. E muitas vezes ele vai voltar com ajuda. Ele não vai voltar sozinho. Então Jesus já falava sobre isso. Então não adianta você exorcizar o sujeito, dar banho no cara de água fluidificada, entendeu? Fazer decorar o evangelho. Não adianta nada disso. É preciso tratar dos dois, do obsessor e do obsediado, para que realmente o problema cesse. Aí ele vai dizer aqui: para atingir esse objetivo sublime, não há necessidade de espetáculos, de demonstrações barulhentas. Há sim necessidade da diretriz abençoada da codificação kardeciana. E aí eu trouxe aqui para a gente um trabalho, uma publicação da Terezinha Oliveira, acho mesmo, onde ela vai dar um roteiro, ela vai dizer de uma forma muito clara como deve acontecer
esse trabalho de esclarecimento visando auxiliar esses irmãos que estão necessitados. E como deve acontecer o trabalho na casa espírita. Então, deixa eu partilhar aqui o ecrã. Qual é o nome dela que você falou? Eu vou abrir aqui. Deixa eu ver se abre aqui o. Vamos estar, meu amigo. Ó, vocês estão vendo? Alguém me responde aí. Estamos sim. Tá na tela inteira, né? Sim, tá sim. Senta aqui, ó. Então, o livro é Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica. Terezinha Oliveira. Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica. Olha, gente, é um livro maravilhoso da Terezinha Oliveira. Quem trabalha da reunião mediúnica deve ter essa obra, ou pelo menos estudar essa obra, tá? Aninha, desliga teu microfone aí, por favor. Oi? Encontra assim. Esse livro não é tão antigo assim, não, tá? É um livro muito bom. Você encontra assim. Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica. Terezinha Oliveira. Então, ela vai falar sobre esse diálogo na desobsessão, como é que deve acontecer esse trabalho, para realmente fazer o que a Sueli Caldas Schubert trouxe para a gente, né? Que o Espiritismo, ainda além dos efeitos, remonta às causas dos problemas, tá? Medicando, remonta as causas dos problemas, suas origens, para do seu cerne elaborar profundamente, corrigindo, medicando e combatendo o mal. Então, ela começa assim: a obsessão é uma situação constrangedora, tá? E infeliz, que Jesus e seus apóstolos, narra o Evangelho, conseguiam desfazer, afastando obsessores e libertando obsidiados. Seguindo esse mestre sublime de espiritualidade, os espíritas também procuramos socorrer e amparar vítimas e algozes enredados nas malhas da obsessão. Então, repare aqui, não é apenas amparar aquele que está sofrendo um processo obsessivo, mas também amparar o agressor. Entendeu? Então, o Espiritismo ela tem esse trabalho desobsessivo, visa amparar os dois litigantes. Passes e outros recursos magnéticos dispersam fluidos perniciosos em que o obsidiado fica envolto, impregnado. Mas nem sempre isso basta para que ele se liberte de seu obsessor. Aí, pegando aqui o livro dos médiuns, vamos ver o que nos orienta o livro dos médiuns no item 254, a quinta pergunta, no primeiro parágrafo. Item 254, quinta pergunta, no primeiro parágrafo. Está lá. A pergunta diz assim: não se pode também, era Kardec que perguntava, não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os, tá? Está no quinto item, questão 254, 254. É que você desmarcou. 254,
no quinto item, né? Então, Kardec pergunta, não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando? Sim, mas é o que não se faz e é o que não se deve descurar, quer dizer, descuidar de fazer, porquanto muitas vezes isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente, por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Então, o médium dialogador, e Kardec fala aqui, por meio de sábios conselhos, orientações, pode levar aquele espírito, né, agressor a arrepender-se. E aí ele ter o seu progresso acelerado. Não desmarquem, não. Deixem aí nessa página. Voltando aqui. Diz assim a Terezinha Oliveira. Para desobsidiar, é preciso, como diz Kardec, atuar sobre o ser inteligente. O diálogo permitirá construções habilmente ministradas, dar a esse espírito perverso, que é o ser inteligente, a educação moral, ou seja, fazer despontar nele o arrependimento e o desejo do bem, levando-o a renunciar a seus maus propósitos. A ação desobsessiva requer também a orientação ao encarnado, que precisa modificar para melhor seus pensamentos e atos, a fim de não mais ensejar, quer dizer, de não mais permitir a ação do obsessor. Isso aqui é um conselho para todos nós. É um conselho para todos nós. Então, todos nós encarnados precisamos modificar nossos pensamentos e atos para não mais atrair espíritos levianos. Não há obsessão, diz a Terezinha, nem obsessor que resista quando o assediado faz esforço sincero pela sua reforma íntima e se dedica ao trabalho do bem. Então, quando a criatura está buscando a sua renovação mental e está trabalhando bem, não há obsessor que consiga resistir, vencer essa batalha, né? Atuando assim sobre ambos, o obsessor e o obsidiado, assegura Kardec. Quer dizer, aquele orientador que está aconselhando, né? Ele vai atuar sobre o obsessor e sobre o obsidiado. Pode-se, como diz Kardec, então, ter a grata satisfação de libertar o encarnado e de converter o espírito imperfeito. Continuamos aqui com o livro dos médiuns. Item 254. Agora vamos para o segundo parágrafo. É uma pergunta que diz assim: como pode um homem ter, a esse respeito, mais influência do que a tem os próprios espíritos? Olha que pergunta inteligente que Kardec está fazendo. Como pode um homem ter, um homem, quer dizer, um encarnado, a esse respeito, mais influência do que a tem os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que eles procuram atormentar do que dos espíritos, dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação dos humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio não escutam e até se riem dele. Depois, se aquele os sabe prender, se os sabe atrair, acabam por se deixarem tocar. Os espíritos elevados, só em nome de Deus, lhes podem falar, e isto os apavora. O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores. Quer dizer, nós, pessoas comuns, vamos dizer assim, não temos mais poder que os espíritos superiores. Porém, sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros. Nós não temos o poder dos espíritos superiores, mas o nosso modo de falar se
se aproxima do modo de falar, do modo de ser dos espíritos obsessores, dos espíritos inferiores. Entendeu o que ele está querendo dizer? Que o nosso modo de ser, de falar e de ser, se identifica melhor com a natureza dos espíritos, daqueles outros, quer dizer, dos espíritos inferiores. E ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, melhor compreendem a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Tá? Então, eles se identificam mais conosco, porque somos mais parecidos do que eles ou nós com os espíritos superiores. Então, quando eles veem que aquele homem encarnado, que é relativamente parecido com eles, está se esforçando para se melhorar, e que alguns, até que eles conhecem, eles percebem, nossa, eu conheço fulano. Não é que ele mudou, não acredito, deve estar mentindo, deve estar fingindo. Porque às vezes a pessoa disse para você, né? Você está fingindo que você é isso, que você é aquilo. Não, você está se esforçando para ser aquilo. Você ainda não é, mas está se esforçando. Mas isso não quer dizer que você esteja fingindo, porque às vezes a pessoa pensa isso, né? Então ele olha, vê alguém que ele conhecia até, que era parceiro às vezes dele, né? E vê a pessoa com outra atitude, ele até coça a cabeça. Né? Ele diz, será que ele está fingindo? Eu conhecia esse sujeito, não valia nada. Não valia nada. Agora está aí tendo um comportamento diferente, e quando ele percebe que isso é verdade, ele vê que para ele é possível também. É isso que ele está falando aqui. Né? Aí ele diz, porém, sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros. E ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, melhor compreende a solidariedade que existe entre a terra e o céu. E aí a Terezinha Oliveira vai dizer aqui, de fato, quem trabalha no intercâmbio mediúnico acaba percebendo que alguns espíritos nos entendem a nós encarnados, mas sentem dificuldades em entender aos espíritos superiores, porque não alcançam a faixa mental em que eles se comunicam. Lembra que nós estudamos isso naquele dia que nós falamos sobre pensamento e sintonia? Que tinha uma faixa, aqui, gente, está chovendo aberto, por isso que está um pouco de barulho. Aonde do lado direito estava a faixa mental dos espíritos superiores, que era azulzinha. E na faixa esquerda, do lado esquerdo, estava a faixa mental dos espíritos inferiores, que era vermelha, né? Então, muitos espíritos que estão nessa faixa vermelha, né? Lembrando aqui o desenho, eles não conseguem alcançar a faixa mental dos espíritos superiores, né? E nem lhes compreendem a linguagem de superior moralidade. Aí, para eles compreenderem a nossa palavra, é mais fácil, porque nós estamos, se não estamos na mesma faixa mental deles, estamos numa faixa mental próxima a eles. Então, eles conseguem entender melhor o nosso pensamento. Então, a gente recebe, olha só como a coisa funciona. A gente recebe a mensagem dos espíritos superiores, que para a gente é um pouquinho difícil também, né? Mas a gente compreende um pouquinho melhor. Aí a gente faz uma interpretação e passa para eles. Então, eles têm mais facilidade de compreender através da nossa palavra, do que muitas vezes através da palavra dos espíritos superiores. Aqui a Terezinha vai trazer um outro item muito importante, tratando a questão da autoridade moral. Tá? A questão da autoridade moral. Vamos lá no livro dos médiuns, no item 279. 279. Carmen, lê para a gente o item 279.
do Livro dos Médiuns, que trata das evocações, segunda parte, capítulo 25. Ninguém exerce ascendentes sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam, contra quem só lhes oponha a energia da vontade, espécie de força bruta. Eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Há alguém que procurava domar um espírito rebelde unicamente pela ação da sua vontade, respondeu aquele: deixa-me em paz, com teus ares de matamouros, que não vales mais do que eu. Dir-se-ia um ladrão a pregar moral a outro ladrão. Há quem se espante de que o nome de Deus, invocado contra eles, nenhum efeito produza. A razão desse fato deu-no-la São Luís na resposta seguinte: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos, quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha, com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. O mesmo se dá com as coisas santas, com quem se procure dominá-los. A mais terrível das armas se torna inofensiva em mãos inábeis a se servirem dela, ou incapazes de manejá-la. Então, ele está dizendo aqui, né? Se você não tiver autoridade moral, se você não estiver realmente se esforçando por se melhorar, eles não vão, esses espíritos, não vão respeitar o que você está falando. Como ele disse no parágrafo aqui, no final do primeiro parágrafo, deixe-me em paz. Ele falou com o doutrinador, com alguém que estava conversando com ele. Quando ele percebeu que aquele estava conversando com ele, não era melhor do que ele moralmente. E ele diz, deixe-me em paz, com teu ares de matamouro, quer dizer, com teu ares de valentia, né? Que não vales mais do que eu. Olha só. Disse-ia um ladrão a pregar moral a outro ladrão. Que moral você tem para falar comigo? Se você é um imoral como eu. E aí ele lhe diz, essa criatura imoral, né, que está ali querendo bancar a superior, o nome de Deus na boca dela, né, quando ela abre a boca para falar em Deus, como se ela estivesse falando qualquer outra coisa, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. É um nome como outro qualquer. Aí a Terezinha vai falar aqui, ó. Não precisa não, porque eu trouxe o trechinho. Voltemos ao último parágrafo do item 254, na pergunta 5 de O Livro dos Médiuns. É como ela encerrou aquela questão 254 que a gente estava lendo. Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhes são inferiores em moralidade. Então, se você é uma pessoa que está se esforçando por se melhorar, está buscando ter uma conduta reta, você não vai conseguir ter um ascendente sobre os espíritos superiores, nem por outros que são bons e benevolentes, mas terá, com certeza, um ascendente, uma superioridade por aqueles que são inferiores a nós. Porque eles olharão para nós e aí se sentirão, né, envolvidos, porque eles olharão e dizem, esse aí está em melhores condições do que eu. Então eles vão obedecer. Entendeu? Eles irão obedecer. Aí diz a Terezinha, é por isso que, apesar de ainda imperfeitos, se já estamos desejosos de ajudar fraternamente
aos nossos irmãos, temos moralmente ascendência sobre os espíritos que ainda se mantêm em disposição inferior, porque ainda não buscam o bem ou ainda desejam o mal. E podemos, com eles, falar no trabalho da desobsessão, procurando esclarecê-los e dissuadi-los da ação maléfica que estão exercendo. Então, chegando à casa espírita, na reunião de desobsessão, um espírito em condição inferior ao doutrinador, ele, percebendo que o doutrinador é alguém esforçado, é alguém que está fazendo tudo para se melhorar, ele vai respeitar. Entendeu? Não, o doutrinador não precisa ser Joana de Ângeles. Ele não precisa ser Joana de Ângeles, tá? Mas se ele perceber que ele está se esforçando para melhorar, ele vai respeitar. A admirável médium Ivone do Amaral Pereira, em seu livro A Luz do Consolador, narra edificantes episódios em que dialogou fraternamente com espíritos obsessores, conseguindo dissuadi-los de seus propósitos e encaminhando-os ao recomeço da vida espiritual. Agindo assim, ela diz que desses antigos obsessores, agora espíritos renovados, fez muitos amigos, em laços de estima e confiança. Quer dizer, de um obsessor, ela fez amigo, entendeu? E aqui, ela vai trazer a Terezinha Oliveira, que trabalhou muitos anos na área da desobsessão, ela vai trazer para a gente algumas orientações para abordar essa questão do diálogo, da conversa, né, entre o médio esclarecedor, o médio dialogador, que era conhecido como médio doutrinador, e o espírito, né, que está ali ainda equivocado. Primeiro, ela diz assim, o obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso, né? Aquela coisa do exorcismo, essas coisas. Quais serão as razões de sua revolta ou ódio? É isso que você tem que saber. Então, não é querer expulsar o espírito da vassourada. É procurar descobrir quais as causas, lembra? Quais serão as razões de sua revolta ou ódio? O encarnado que ele está obsidiando pode não ser de todo uma vítima, tanto pelos acontecimentos em vida anterior, como pela sua conduta na atual existência. E a gente sabe que vítima não existe. 2, rispidez, autoritarismo, severidade não ajudarão o nosso entendimento com o obsessor. Para enternecê-lo e captar-lhe a confiança, nossa linguagem tem de ser sinceramente fraternal, advertência amiga e, quando necessário, o que não é sempre, a energia. Agora, energia não é falta de educação, tá? Não é tratá-lo com falta de educação. Mas, de modo geral, o conforto, o estímulo, a consolação. Procuremos tirá-los da ideia fixa de vingança, ódio e destruição. Mostremos que estamos interessados em que não venha a sofrer depois pelas consequências de maus atos. Essa é uma coisa que a gente tem que ter preocupação quando conversar com o companheiro. Mostrar que você está preocupado com o futuro dele. Que se ele permanecer nessa prática, ele vai continuar sofrendo ad eterno, né? Mostremos que a lei divina se encarrega de ensinar e corrigir a nós e aos que nos ferem, não precisando se faça a ele um vingador. Eu gosto sempre daquele exemplo de uma conversa que eu tive com um amigo desse, um espírito, que eu consegui fazer ele entender que se ele deixasse aquele a que ele estava obsidiando, a lei tem seus dispositivos para fazer com que a pessoa encontre o caminho do bem. E que ele não precisa ser vingador. Porque na cabeça dele, ele acreditava que se ele não ficasse ali em cima, a justiça não seria feita.
E eu consegui fazer ele entender que a justiça divina não precisa da nossa ajuda. Né? E ontem nós falamos até sobre isso, se eu não me engano, que a lei de Deus, ela tem seus dispositivos para fazer com que as pessoas busquem a correção. Expliquemos de Terezinha que quanto mais demora para decidir a se melhorar, mais difícil e trabalhosa torna sua própria recuperação. Então, eu vou repetir aqui, gente, para fechar a porta um pouco, que o barulho da chuva batendo está muito forte. E aí está me atrapalhando até que eu tenho que aumentar a voz. Melhorou um pouquinho. Então, ele tem que perceber que quanto mais ele demorar, não é só ele não, nós também, demorarmos para mudarmos o rumo da nossa caminhada, mais a gente vai se comprometendo e mais difícil, mais demorada vai ser a nossa recuperação. Aí aqui ela vai dar uns toques para a gente. Ela vai dizer assim, se o espírito obsessor nos faz ameaças e desafios, que às vezes alguns deles fazem, né? Qual deve ser a nossa atitude? Aí a Terezinha diz assim, não tenhamos medo, tá? Não tenhamos medo. Sejamos intimorados, valentes, mas não temerários, precipitados, arriscados, né? Não devemos ser imprudentes, na realidade. Não aceitemos a intimidação, pois sofreremos apenas o que estiver em nossos compromissos espirituais. O que nos é necessário é o progresso, mas não a devolvamos, não devolvamos a ameaça. Ele diz assim, eu vou destruir você. Ah, você vai me destruir? Pois você vai sofrer isso. Não devolvamos as ameaças com palavras ou gestos de desafio ou provocação. Se você devolve a ameaça, você caiu na armadilha que ele criou para você. Entendeu? Não ridicularizemos a bravata, a intimidação. Tipo assim, ele diz, eu vou destruir você. Aí você diz, vai nada, você não tem poder para isso. Não ridicularizemos a bravata do espírito, nem desafiemos a sua ameaça. Tipo assim, você vai mesmo? Quero ver se você vai. Isso é desafiar. Quero ver. A sua ironia, não respondamos com mofa, com deboche. Se ele é irônico, não responda com ironia. Enfim, não se intimidar frente à ameaça que ele fizer, mas ser prudente. Aí é aquela palavra do ensinamento de Jesus, né? Vigiai e orai. Vigiai, vigiai, orai, seja prudente. Pois a nós, particularmente, muitas vezes, ele poderia vencer. E só a proteção da equipe espiritual do trabalho nos dá amparo e ascendência, momentaneamente. Então, se ele quiser nos agredir, e se nós formos pessoas que não estamos nos esforçando para melhorar, ele pode vencer. Ele pode realmente concretizar a ameaça. Por isso que a gente não pode duvidar. Por isso que a gente deve vigiar e orar. Entendeu? Porque ele poderia vencer. E só a proteção da equipe espiritual do trabalho nos dá amparo e ascendência momentânea. Então, você tem que fazer a sua parte. Buscar a sua proteção. E qual é a sua proteção? É a sua reforma moral, é a sua conduta, é a sua vigilância. Olha aí, Aninha, a gente falando de vigilância de novo. É isso que te protege. Tá? Porque se ele quiser, percebendo o nosso calcanhar de Aquiles, ele vem sim. Tá? Aí ela vai trazer uma outra orientação aqui. Se esses espíritos, né, se ele nos acusa de sermos piores que ele, e aponta nossas falhas, que eles podem sim fazer isso, nos acusar
como esse aqui disse, né? Aqui no Livro dos Médios, você não vale mais do que eu? Então, se ele nos acusa de sermos piores que ele e aponta nossas falhas, estejamos preparados para essas situações com humildade. Em espírito, ele, o espírito equivocado, nos observa e pode se informar de nossas falhas atuais ou em nosso passado. Entendeu? Então, se ele vai me acusar de alguma coisa, ele não vai me acusar assim aleatoriamente, não. Antes, ele fez uma busca do Google da espiritualidade, botou meu nome lá e buscou saber um pouquinho da minha história. Então, quando ele chega e me acusa, na maioria das vezes ele está certo. Ele está trazendo o fruto da sua pesquisa. Por quê? Porque eles nos observam e podem se informar de nossas falhas atuais ou do passado. E não somos espíritos redimidos. Nós não somos. E ele é um réprobo enredado nos seus crimes. Também não adianta queremos exibir virtudes que não possuímos ainda. Né? Você sabe com quem você está falando, não vai colar. Mas o julgamento correto será pelos nossos esforços e não por resultados já obtidos. Porque os resultados já obtidos, me desculpem falar, ainda são poucos. Né? Os nossos bons resultados obtidos ainda são poucos. Agora, o esforço que a gente está fazendo, isso é que está valendo, não é? O que é que Allan Kardec diz? O bom médium, né, é aquele que está se esforçando para se corrigir. E é o nosso esforço que é levado em conta. Se tivermos paciência, tolerância, ele acabará por admitir que, mesmo ainda não tendo alcançado os estágios superiores da evolução, somos alguém que quer mesmo ser cristão e amigo, que nossa intenção é legítima, digno esforço que desenvolvemos e nos respeitará por isso. Aí ele vai ver a nossa condição moral, não pelos resultados obtidos, que ainda são poucos, mas pelo esforço que nós estamos fazendo. E ele vai perceber em nós que o que você está falando para ele é verdade, que você não está ali fingindo que é bonzinho, fingindo que está interessado na melhora dele. Ele vai perceber, porque ele faz uma leitura do nosso pensamento, ele percebe os nossos sentimentos, e ele vai perceber que a sua intenção é verdadeira, apesar de você ainda não ser um espírito muito elevado, mas que você está se esforçando por se melhorar. E isso ele vai respeitar. Uma outra coisa que ela vai trazer para a gente, e se ele discute e grita? Se é daqueles espíritos que começam a gritar, se começa a discutir, começa a se mostrar mais agressivo, não queiramos vencê-lo na discussão. Às vezes, ele até está melhor preparado para isso. Ele joga, como diz o outro, a isca para ver se pega o lambari, entendeu? Ele joga a isca. Já preparado, se ele percebe assim, sei não, mas eu estou achando que a Aninha Brito, ela é belicosa, ela adora cair numa briga, numa discussão. Eu vou jogar o verde para colher maduro. E aí ela vai cair, porque ela gosta de bater boca. Então, desculpa, Aninha, ela vai cair. E ele já está preparado, ele já está com os argumentos todos preparados, esperando só o doutrinador cair na conversa dele, responder agressivamente. E aí ele já tem tudo preparado e vai desestruturar o doutrinador, tá? Por quê? Porque o desejo dele é sempre querer nos arrastar à discussão, aquela discussão azeda e violenta, pois é o clima
que convém aos seus propósitos. Ele navega bem nesse clima da violência. Então, ele quer atrair o doutrinador para o campo dele, entendeu? Nós, porém, esclarecidos pelo Espiritismo e como dialogadores, que é o trabalho da Terezinha Oliveira, quando ela estava encarnada, ela era médium, doutrinadora, dialogadora, né? Como se fala hoje. Então, temos de disciplinar nossas emoções e sentimentos. Uma outra orientação que ela vai dar aqui, outro alerta. Procuremos encaminhar a conversa para o ponto real. O espírito procura, muitas vezes, negaciar, quer dizer, enganar, seduzir. Ele não entra no seu campo pessoal, pois pode revelar o fulcro, a chave, o eixo, o centro do seu problema. Então, ele não vai querer entrar naquela coisa do o meu problema é. Entendeu? Ele não vai querer deixar que o doutrinador, o dialogador, consiga perceber qual é a grande dor que o faz sofrer. Sem forçar, procuremos levar a conversa para esse campo. Tudo bem, meu irmão, você está aí reclamando, né? Eu até entendo, eu também de vez em quando reclamo, realmente isso é muito difícil. Mas vamos conversar um pouquinho aqui, não é? E você? Como é que você se sente no momento? Tenta trazê-lo para essa situação, tá? Para você perceber qual é a grande causa da dor dele. Por exemplo, às vezes o espírito propõe um acordo, um pacto, uma barganha. Ele diz assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu prometo não destruir a casa espírita, não matar você, não pegar você. Se você aceitar fazer isso. Ele tenta propor um acordo, né? Simplesmente não os aceitemos, sem nos indignarmos, acusar ou agredir. Não tem nada a dizer, o quê? Você está pensando o quê? Que aqui é supermercado? Nada disso. Podemos sugerir para ele, por exemplo, para que esse tipo de sugestão ele tem que levar para os nossos superiores. Ah, tá, você quer aí entrar num acordo? Faça o seguinte, eu não tenho autoridade, eu sou muito pequenininho nessa escala. Conversa com os meus superiores, leva para eles. Os meus superiores são os dirigentes espirituais do trabalho. Propõe isso para ele, porque eu não tenho autoridade para aceitar um pacto desse. Diz isso para ele. Né? Aí diz assim, leva esse pacto aí para os meus superiores para que eles decidam. Geralmente, a resposta deles vai dizer o seguinte, não vai dar certo, eles são como vocês. Eu já sei, não adianta eu falar com eles, porque eles não vão concordar. Entendeu? Outra coisa, não tentemos enrolar o espírito com propostas ou promessas que ele pode, com propostas ou promessas. Olha, se você ficar aqui na nossa casa espírita, e se você melhorar, eu juro que vai acontecer isso de bom para você. Nada disso. Ele pode tentar nos enganar, pois está perturbado, desequilibrado, mas nós não. Temos de demonstrar métodos melhores de relacionamento e conduta. Então, se nós não podemos aceitar a barganha dele, nós também não temos que barganhar com eles. Outra coisa que ela traz, se ele procurar ficar falando o tempo todo, vai que o espírito quer ficar falando o tempo todo. Ele age assim porque quer fugir de ouvir. Pois, se nos ouvisse, poderia ser por nós influenciado para o bem. Enquanto ele fala, quer nos influenciar e para o mal, procurando abalar nossa confiança e desanimar-nos. Então, ele quer falar muito para não deixar que você fale e o influencie. Porque o objetivo dele, através do excesso de fala, é influenciar o doutrinador e todo mundo que está ali ouvindo, entendeu? Insistamos,
Façamos-nos ouvir com firmeza, lógica e amor, e provavelmente preponderaremos sobre ele. E se você perceber que ele não vai de jeito nenhum, aí você diz, olha, meu irmão, então é o seguinte, já que você não quer me permitir falar, não adianta você permanecer aqui, porque você vai virar um monólogo. Só você fala. Então não adianta, né? Fica com Deus e aí você se despede. Agora, às vezes, dependendo do trabalho na casa espírita, ele pode tentar envolver os outros companheiros do grupo. Não deixe que ele atraia o grupo todo para a conversa, porque às vezes ele é tão inteligente que ele pode dirigir uma pergunta para alguém do grupo, para o outro médium, até para o dirigente. Ele está conversando com o doutrinador e, de repente, ele capta que tem algum outro companheiro na mesa que está dando atenção a ele. E aí ele pode dirigir uma pergunta para o outro, fazer uma piadinha. Você aí não é tão bonitinha, você aí está prestando atenção, fazer uma gracinha. E aí alguém da mesa pode dar um sorriso, acabou. Deu um sorriso, ele conseguiu. Ele fez o link com aquele médium. Entendeu? O médium pode até não responder, pode pensar assim, mas não é que esse espírito é engraçado, acabou, é tudo que ele queria. Entendeu? E aí ele diz aqui, ó, não deixe que ele atraia o grupo todo para a conversa, nem que envolva magneticamente as pessoas. Às vezes ele procura tocá-la até. Se o médium que está dando a comunicação, que permitiu a ele a comunicação, não for vigilante, ele pode querer tocar no outro médium. E aí, minha filha, a coisa fica complicada. Alerte sobre isso aos participantes. E ela vai encerrando esse capítulo, que eu achei muito interessante, dizendo assim, como vemos, à luz do conhecimento espírita, o diálogo que esclarece, consola, adverte, orienta e anima. É recurso precioso na tarefa da desobsessão. E pensar que alguns confrades desavisados andam sugerindo métodos desobsessivos em que o diálogo aconselhador não é utilizado. Tem algumas pessoas no movimento espírita querendo acabar com as reuniões de desobsessão. A doutrina espírita já colocou em nossas mãos conhecimentos tão esclarecedores e nos apontou esse caminho excelente. Como deixar de empregar o fraterno diálogo de luz na tarefa da desobsessão? Perceberam, companheiros? Esse trabalho, como a Terezinha Oliveira. Gente, vocês estão escutando o barulho da chuva? Está caindo uma tempestade. Uma tempestade. Aqui também, Rose. Aqui também. Uma tempestade. Então, olha que livro maravilhoso da Terezinha Oliveira. Rose, fala o nome de novo, por favor, do livro. Eu vou ter que botar aqui. Espera um instantinho, vou falar. Deixa eu ver se eu consigo... Um minutinho aí. Vou abrir aqui rapidinho. Conversando, estão me ouvindo? Conversando com os espíritos na reunião mediúnica. Conversando com os espíritos na reunião mediúnica. Autora Terezinha Oliveira com TH. Terezinha Oliveira. Cada capítulo vai tratando sobre um tema voltado para a reunião mediúnica. Então, a gente começou falando de quê? Que algumas pessoas consideravam o trabalho de desobsessão na casa espírita fraco. Não é? Trabalho fraco. Porque o trabalho forte é aquele que
tem que arrebentar, fazer barulho, se jogar, pular, saltar, pular, fazer piruetas. E a Terezinha Oliveira, ela traz aqui como ele deve ser feito na reunião. Como o médio dialogador deve se orientar. E ela vai pegando pontos importantes, né? De como o espírito, muitas vezes, faz, tentando envolver o doutrinador para cair na armadilha dele. Gente, esses espíritos, e ela disse, claro, quando ele vem para um trabalho desse, ele muitas vezes conhece cada um dos trabalhadores. Como eu falei, ele já foi lá no Google Espiritual, botou lá o nome, William Lira, sai até a foto. Aí ele faz a leitura, né, das virtudes e dos defeitos. Aí ele diz assim, vou tentar entrar por aqui. Ah, tem o defeito X, vou tentar entrar por aqui. Entendeu? Eles não são incapazes, não. Não, eles são muito capazes. Quando ela falou, ele faz uma ameaça. Aí a pessoa diz assim, que nada, eu tô blindado, como é que diz aquele outro? Eu tenho o corpo fechado, você não vai me pegar. Não. Aí pega. Por isso, nós não podemos desafiar. Quero ver você fazer. Nada disso. Tanto que ela falou, seja valente, mas não seja tolo. Seja valente, não tenha medo, mas não seja tolo de desafiar. Vigiai e orai. Toma teus cuidados. E a nossa autoridade moral não está nos resultados obtidos. Está no esforço que ele percebe que você está fazendo para se melhorar. Porque resultados obtidos, a coisa também é complicada, né? Agora que começou a aparecer algum. Ou não é? É nessa encarnação que a gente está, é que estão começando a aparecer os resultados. Então, a gente não pode se fiar neles ainda, porque o número é pouco. Agora, o esforço, você já pode estar vindo fazendo já há bastante tempo. E é isso que vai dar a autoridade moral. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre o tema aí que nós estudamos hoje? Eu tive uma experiência dessa, Rose. Quando eu fui falar com o espírito, aí eu conversando, que ele precisava modificar algumas questões, aí ele falou para mim, tá pensando que é quem? Eu te conheço. Olha, a princípio eu tive vontade de, sabe, de debater, mas aí a espiritualidade me soprou. Aí eu falei assim, companheiro, estamos todos aqui tentando melhorar, eu aqui, essa mesa que todo mundo quer o melhor, queremos. Aí pronto, aí começou, e aí eu conquistei ele, mas me deu uma raiva, vou te falar. Subiu. Subiu. Ele falou, está pensando que é quem? Eu te conheço, hein? Exatamente. E aí você tem que fazer aquele movimento da humildade, é verdade. Você... Vale aí. Rose. Ô, Rose. Fala William, depois fala Márcia. Rose, na semana passada, no trabalho na mesa, aí tem uma médium que o espírito não parava de falar, a ponto que ela conseguiu me desconcentrar. Mas não parava nunca, sabe, de falar. E o dialogador tentando intervir, e aí ela não parava nunca. E aí teve uma hora que ele teve que usar da energia, né? Exatamente. Com a educação, mas teve que usar da energia senão não ia conseguir. Aquilo ele literalmente estava tentando enrolar o dialogador. Exatamente, como diz o povo, conjugando o verbo enrolar. Para quê? Para tentar envolver o pessoal e não se permitir ouvir nada. E também tomar o tempo da reunião.
É isso. União, né? Eles são de tudo seu estratagema, gente. É um estratagema muito bem feito. Fala, Márcia. Quando eu fui esclarecedora, foi até com Jorge Belandi. Meu grande Ele, amigo, meu médio de é, transporte. ele falou assim para mim, o espírito: eu estou armado com facão. Você não tem medo de eu enfiar o facão em você? Aí eu falei carinhosamente com ele: não, meu amigo, eu não tenho medo. Eu sei que você não vai fazer isso, não é a sua intenção. Aí você falou, eu lembrei. Tem que se usar de inteligência inteligência, energia e carinho. Você não Isso. pode partir para cima. Nem desafiar, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Alguém mais? Acho que a Ana quer falar. Fala, Aninha. Eu tive uma experiência também. Teu microfone está fazendo muito ruído, não está para vocês? Eu não tô Tá ouvindo muito nada que ela tá baixinha a falando. voz dela. Eu falei assim, ele falou assim, quem é você? Você é menino. Queremos você, naquele história, café, sabe? Eu estou fazendo esforço danado para melhorar. Você tem que mais eu estou mesmo, tá? Eu não sou Bem, meus amigos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, tá? Agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, pela oportunidade que tivemos hoje de estudar esse texto da Terezinha Oliveira, muito, muito esclarecedor. Vamos dar uma paradinha aí de 15 minutinhos, quando for 17h40 a gente retorna para o estudo das parábolas. Hoje a nossa parábola será da parábola dos primeiros lugares. Tema muito interessante para todos nós, né? Conhecemos. Então vamos lá dar uma paradinha, tá? E agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui estudando. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.